Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Código do Céu. Vamos entender como é que tá um céu muito importante que eu vim tratar aqui hoje com vocês, que é o eclipse solar total que vai acontecer agora dia 12 de agosto, pegando exatos 20 graus do signo de Leão. Vamos entender o que esse eclipse está colocando, como que está a qualidade desse eclipse, os aspectos e tudo o que acontece acerca deste tema, tá bom? Então, se você gosta de astrologia, é importante que você já curta o canal, me siga para você ficar sempre antenado no que está acontecendo, tá bom? Mas antes de falar do céu, eu quero explicar o que é um eclipse, né? O que é um eclipse? Bom, o eclipse, aliás, o que gera um eclipse, tá? O eclipse, ele é vamos dizer assim, que é um portal que se abre, em que ele vai colocar temas importantes para que a gente olhe para aquilo, e isso vai mexer muito com a nossa percepção. Então, a tua percepção sobre um determinado tema da tua vida, e aí cada signo vai sentir isso em um determinado lugar, e que eu vou trazer todos os signos para vocês aqui, tá? Já estou preparando as gravações para serem postadas com antecedência, para que vocês assistam e entendam qual é o setor que vai ser mexido esse eclipse e o que você pode esperar diante do que está ocorrendo com os aspectos do cenário astrológico. Então, o eclipse, ele tem o propósito de trazer à tona uma realidade em que você vai mudar muito, você vai mudar a tua percepção, pode ser que você toma grandes decisões durante um eclipse, tá? Então, geralmente no eclipse a gente decide se separar, ou a gente decide casar, a gente descobre que tá grávido ou grávida, a gente inicia um novo trabalho, ou nós somos demitidos. Então, geralmente o eclipse ocorre temas bem complexos que vêm para gerar uma mudança muito profunda. E, obviamente, cada signo vai sentir isso de uma determinada maneira, tá bom? Então, vamos entrar nesse céu agora, tá? Vamos entender o que está mexendo. Para alguns, esse eclipse ele pode ser maravilhoso no sentido de obter um acontecimento favorável. Para outros, isso pode ser um acontecimento difícil, mas tanto o acontecimento bom quanto o acontecimento difícil, de alguma forma, é para gerar uma mudança na tua percepção e para fazer com que você evolua, com que você cresça, tá bom? O universo vai sempre trazer situações que nos elevam, que faz com que a gente desenvolva todas as nossas capacidades, habilidades, enfim, tá bom? Mas antes, pessoal, eu quero fazer um convite para você que deseja se autoconhecer, entender o que é você nascer de um signo. Você já parou para pensar nisso? O que significa nascer sob um signo? Não estou falando desse ponto de vista que nós temos no senso comum, tá? Que traz uma ideia do que é nascer daquele signo, tá? E que a gente vê aí nas redes sociais e, obviamente, muitos astrólogos muito competentes também já fizeram algumas palestras aqui no YouTube, mas eu quero convidá-los para vocês conhecerem o meu ponto de vista sobre o que é nascer sobre um signo X, tá? Então vai ser um ciclo de palestras que vai começar agora dia 22 de agosto e vai até novembro, acredito, vai até pegando o começo de novembro. Serão todos os sábados, só que você precisa fazer a inscrição para participar. Então, eu vou deixar aqui mesmo na descrição todas as datas, porque é um sábado por signo. Então, nós vamos começar por Áries, indo até Peixes. E se você é ariano, então a próxima é agora dia 22 de agosto. E aí você tem que fazer a inscrição. Você tem ascendente em Áries, também muito importante que você participe dessa palestra. Você tenha um filho, um marido, a esposa, um amigo, um chefe que é desse signo, você quer entender o que significa
conviver com uma pessoa desse signo, então você também tem que participar desse workshop. É uma palestra que a gente vai ter aí de 1h20 a 1h30, em que vocês vão ter uma conversa comigo, vocês vão poder fazer perguntas, então é bem bacana. E só que é pelo aplicativo Zoom e tem que fazer uma inscrição para vocês receberem o link e também receber o mapa de vocês. Então vai ser um mapa por pessoa, um mapa por participante, tá bom? Então vocês precisam, por isso que com antecedência, entrar em contato, fazer a inscrição, porque aí a gente vai pegar os dados direitinho, passar o link da aula para que vocês participem. Vai ser a parte da manhã, às 9 horas da manhã, tá bom? Todos os sábados a partir do dia 22 de agosto. Então eu vou deixar aqui na inscrição todas as datas dos signos e o link para que você possa fazer a sua inscrição conosco aqui, tá bom? Dito isso, vamos agora para o eclipse. Bom, vamos lá. O signo de Leão, ele é um signo que ele vai falar muito da necessidade da gente desenvolver os nossos talentos e as nossas competências. Por isso que ele é um signo que ele vai falar de sucesso, tá? Quando a gente fala de sucesso, a gente está falando muito do arquétipo Sol do signo de Leão, tá bom? E além disso, então, o eclipse, então, por exemplo, ele está convidando você a desenvolver os seus talentos, a desenvolver toda a sua competência. Ok, mas não é só isso. O signo de Leão também é um signo que vai falar de filhos, tá bom? Então vai falar sobre alguma situação que você está passando com teu filho, ou para você que deseja engravidar, ou sobre a educação do teu filho, sobre algum processo importante que o teu filho vem atravessando aí. Então, para alguns isso vai ser filhos. E para outros, aqui vai envolver um triângulo, né? O signo de Leão, ele é um signo que ele atrai triângulos, tá? Triângulos. Então, a gente vai trabalhar esses três temas. Então, você pode nesse triângulo estar decidindo um relacionamento, você pode estar enfrentando uma situação na tua vida em que você está superando um triângulo amoroso. Enfim, pode ser um triângulo amoroso, pode ser um triângulo afetivo, que é diferente do amoroso. O afetivo é um triângulo em que você tem entre você, tua mãe e teu pai, você, teu filho e teu marido. É um triângulo isso aí também, tá? Um triângulo entre eu, meu colega de trabalho e meu chefe. Ou eu como chefe mais 2 parceiros de trabalho. Isso também é um triângulo, tá bom? Então, obviamente, cada um vai estar passando por alguma dessas 3 situações aqui. E aí depois eu quero que você me conta qual é o teu caso aí desse eclipse, o que tá mais batendo com você. Mas vamos desenvolver um por um, tá? Porque esse eclipse, ele tá fazendo um aspecto muito favorável com Saturno, tá? Só que mesmo um aspecto favorável com Saturno é um desafio. Por quê? Porque Saturno, ele é a exigência, ele é a maturidade, ele é a nossa capacidade de se comprometer, a nossa capacidade de enxergar o esforço como algo bom, como uma virtude, não como algo negativo, como geralmente as pessoas enxergam o Saturno, tá? Saturno, ele é a disciplina, ele é a dedicação, ele é a maturidade, ele é o comprometimento, ele é você ter uma atitude muito sólida diante de algo que você vem passando, que você vem enfrentando nesse momento, ok? Então, dito isso, quando eu pego este céu e levo, ele contando que esse Saturno está em Áries, como é um trígono, podia estar em Sagitário, mas o Saturno agora está em Áries, então estar em Áries significa que todo mundo de alguma forma vem amadurecendo aí a uma atitude. Áries vai falar da atitude, da coragem para se tomar uma decisão, ok? Uma coragem
ou um posicionamento correto. Um posicionamento correto nem sempre é o posicionamento mais fácil. Escuta, analisa o que está sendo dito aqui. Um posicionamento correto nem sempre é o mais fácil, o mais gostosinho de fazer. Não, tá? Então é sobre isso que se trata esse céu. Então, se você é do grupo número 1, que é o grupo que está desenvolvendo os talentos, as suas competências, para buscar o teu sucesso, para buscar a tua realização de alguma forma, nós temos um céu que vem falando que você está maduro e que você tem aqui um certo entendimento de como que você deve lidar com o seu talento, tá? Como nós temos Saturno aqui, pessoal, a gente não está falando de um talento novo. Saturno, ele é o velho, Saturno é o tempo, Saturno é a maturidade. Então aqui eu estou falando com aqueles que já estão há algum tempo correndo atrás de desenvolver o próprio talento. Então, de repente, você já estuda muito, você lê muito, ou você já tem uma experiência dentro da tua jornada de talento, por exemplo. Eu descobri um talento que eu tenho, então, mas só que essa descoberta já faz um tempo, e você vem correndo atrás, você vem estudando, você vem se aperfeiçoando. Então Saturno está falando sobre isso, sobre aquelas pessoas que já estão há um tempo buscando desenvolver esse talento. Você pode ter certeza que esse eclipse ele está ajudando muito você, tá? Porque aqui você tem a oportunidade nesse eclipse, vai abrir um portal para que você se desenvolva, para que você tenha a melhor atitude, a medida certa de uma atitude, de um comportamento, de uma ação, que é Áries, Saturno em Áries, para que você consiga desenvolver todo esse talento. Tudo bem? Vamos agora falar do segundo tema, do segundo grupo, que é o grupo Filho. Bom, o grupo Filho aqui significa que você pode já estar numa idade avançada para ter um filho. Poxa, eu já tô aqui com meus, sei lá, 40 anos, 39, 40, 41, 42, e eu quero ter um filho, né? Vamos primeiro por esse caminho. Se você deseja ter um filho, o céu tá falando, poxa, tá bacana para você tomar as decisões importantes para que venha que essa gestação ela aconteça. Mas eu quero, pessoal, pedir um pouquinho de paciência, porque esse é o eclipse, mas a gente tem um monte de coisa acontecendo em volta desse eclipse que daqui a pouco eu vou falar, tá bom? Mas vamos primeiro entender o tema principal. Então, ou seja, esse eclipse, de alguma forma ou de outra, ele tá aqui ajudando você que está numa idade mais avançada para ter um filho a realmente se planejar para uma gestação, tudo bem? Mas vamos imaginar que, vamos pegar um outro exemplo, esse Saturno ele fala também sobre aquela pessoa que precisa dar limite a um filho. Olha, esse eclipse está falando que eu vou ter que dar limites, eu vou ter que educar essa criança, ou eu vou ter que avaliar o que está acontecendo com essa criança, seja uma criança, seja um adolescente ou um adulto. Se é um adulto, aqui talvez você até adolescente, é o momento de você entender que o teu filho está crescendo, que o teu filho ele não é mais a mesma criança, né? Meu filho não é mais um filhinho, ele já sabe se virar, ou ele vai passar por uma fase importante na vida dele, e essa fase ele está preparado para atravessar essa fase, ele vai dar conta. Então, para alguns, esse eclipse é você entender que um filho não é mais uma criança. Modo de dizer, pode ser que ele seja uma criança, mas pode ser que seja assim, não vai mais, vai sair do maternal para ir para a escola,
vai aprender a ler e escrever, para uns vai ser o colegial para a faculdade, para outros vai ser da faculdade para a profissão, para outros vai ser ir embora de casa, seguir a vida dele, ou ele vai ser testado de alguma forma no universo aqui para poder amadurecer, crescer e se desenvolver. Ao mesmo tempo que também você vai ter que dar limite para esse filho aí, tá bom? Para outros, vamos agora para o terceiro grupo aí, terceiro grupo. Para o terceiro grupo, que é um pouco mais polêmico, né? Porque quando a gente fala de triângulo, é uma coisa doida, né? Isso existe, então a gente pode estar num relacionamento e de repente se apaixonar por uma outra pessoa, né? Ou a gente pode já há muitos anos estar vivendo um relacionamento extraconjugal e aí de repente o Saturno vem aqui dizendo, olha, não vai dar mais para você seguir esse triângulo do jeito que tá, porque o Saturno, ele é o organizador, ele é aquele que estrutura, aquele que amadurece, aquele que coloca os pés firmes no chão, tá? Então, para alguns, é a conscientização de que um relacionamento tá terminando, e para outros pode ser, tipo, não dá mais para manter esse romance, porque já tá tóxico e já não tá legal. Para outros pode até ser uma reconciliação, voltar com o teu parceiro para reestruturar esta relação, porque ela foi abalada ou foi destruída por conta de um triângulo amoroso, tá? E para que a gente possa entender tudo isso, porque, outra coisa, como eu disse para vocês, esse triângulo que tá aqui, ele não precisa ser um triângulo amoroso. Quantas pessoas que depois que tem filho, nem tem mais vida sexual com o marido, né, ou com a esposa, enfim, e fica uma coisa estranha a relação, às vezes a criança dorme na mesma cama que o casal, e o casal vai perdendo a intimidade, vai perdendo todo o laço ali. Então, isso aqui também é um triângulo, e um triângulo bem complicado, né? Às vezes a gente vive um triângulo em família, às vezes a sogra, uma cunhada, alguém atrapalha esta relação. Só um minutinho. Então, a gente vai aqui, eu quero que vocês com muita sabedoria façam essa análise para ver o que cabe aí para você, tá bom? E aí, dito isso, pessoal, quero colocar uma coisa aqui para vocês. Nós temos aqui um aspecto no céu que fala de um casal. Fala de um casal. Esse casal tá assim, a mulher, mas eu quero que vocês entendam que se for um mapa homoafetivo, tá bom? Um tá bem maduro, ou tá passando até por uma fase nova, e o outro não tá passando por uma fase bem difícil. Então, veja bem, se eu tô falando de um casal hétero, isso também pode mudar. Mas seria assim, quem traz o arquétipo de Vênus, que traz o arquétipo feminino aqui, essa mulher, ela tá passando por uma fase de muita cura, e ao mesmo tempo que ela tá se curando, ela está se libertando. E o que traz o arquétipo de Marte, tá bom? Que é o homem, fala que essa pessoa, ele na verdade tá passando por muitas dificuldades, inclusive dificuldades emocionais e psicológicas. Eu quero também falar uma coisa muito importante para vocês. Em relação a filhos, voltando para filhos, às vezes pode ser um sobrinho, pode às vezes até ser um irmão que você considera um filho. Então vocês também têm que ter esse campo de visão um pouco mais amplo para fazer uma análise. Às vezes não é um filho, mas é como se fosse um filho para você. Desculpa. E sendo um filho para você, então ele entra nessa previsão, tá? Então vamos supor que você tem ali um filho e uma filha. Um filho não tá bem, uma filha pode até não tá bem também, só que ela tá mais esperta, vamos dizer assim, ela tá querendo mais autonomia, ela tá tomando medidas para ter mais liberdade, para seguir a vida dela, tá?
Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos aqui trabalhando com arquétipo, tá bom? Mas o arquétipo de Vênus é uma mulher, o arquétipo de Marte é um homem. Mas pode trocar na relação? Pode. Às vezes esse Marte pode ser uma mulher. É isso que eu tô querendo dizer. Então, quando a gente pensa num casal, um tá pronto para se libertar e o outro tá um pouco amarradinho aqui. Tá criando expectativa, tem aqui uma certa dependência emocional, né? Então, mesmo você que tá ouvindo a previsão, se você é mulher, analise se você é a pessoa que está disposta a uma liberdade ou você está ainda presa ao passado. Porque se você estiver presa ao passado, você é esse Marte. Então aqui tem que fazer uma análise bem profunda. E essa análise profunda é o que vai ajudá-lo a entender a dinâmica. Então, por exemplo, isso aqui cabe muito para um triângulo, né? Mas isso aqui também cabe para a relação com filhos, tá? Então, às vezes você pode ter um filho que tá um pouquinho mais difícil, outro que já tá mais com asas para voar. Se aqui a gente tá falando de desenvolver os seus talentos, tá falando que você precisa deixar os seus velhos padrões de lado para você poder florescer os seus talentos. Então você precisa voar, você precisa ter uma mentalidade nova, precisa se relacionar de uma maneira diferente, justamente para que você aproveite toda essa situação que tá aqui. Gente, desculpa. Esses dias eu tô com bastante... Enfim, eu tenho que ir no médico tomar alguns remédios aqui. Bom, e aí o que eu quero trazer para vocês é isso que está acontecendo acerca desta realidade. Um tá mais com a abertura a se libertar e o outro tá um pouquinho mais preso ao passado. E aí, aqui a gente tem um céu que ele fala muito da maturidade, e isso é um ponto que eu vou trabalhar muito para cada signo, porque tem uma situação aqui, um aspecto que vai mexer de uma forma diferente para cada signo. E que de alguma forma está falando da nossa capacidade de amadurecer as coisas, tá? Da nossa capacidade de esforço, de dedicação, e que cada signo vai sentir isso de um modo diferente. E aí eu vou trabalhar isso quando eu falar de cada signo, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é o código do céu para você. Já fica conectado, já foi passado bastante informação para que você entenda o que o eclipse está te exigindo, tá bom? Um grande beijo, em breve eu tô aqui com mais previsões agora para todos os signos. Até mais!